terceira sessão de análise. E o nosso primeiro palestrante é o professor Silas Luiz de Carvalho, da UFMG, que vai falar sobre algumas propriedades genéricas de uma família uniformemente limitada de operadores de Schrödinger discretos unidimensionais. Professor Silas, o senhor tem 20 minutos e quando chegar nos 20 minutos eu vou estar avisando, tá bom? Perfeito. Obrigado, Letícia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite, né? E também parabenizar os organizadores pela iniciativa muito boa, né? Bom, então, eu vou apresentar esse trabalho, né? Esse é um trabalho em parceria com o professor César Rogério de Oliveira, da UFSCar, e o professor Moacir Aloysio Nascimento, lá da UFAM de Manaus, de Amazonas, né, Universidade Federal do Amazonas. E a ideia é a seguinte, né, eu vou dividir a apresentação em duas partes. Na primeira parte eu vou definir os objetos, né, com os quais nós vamos lidar, essas dimensões fractais, principalmente as dimensões fractais generalizadas associadas a uma medida de Borel finita e positiva definida na reta. É claro, a ideia é que nós apliquemos essas definições às medidas espectrais associadas a essa família, né, de operadores de Schrödinger unidimensionais, uniformemente limitados, e também vou definir esses expoentes, que nós chamamos de expoentes dinâmicos. Vou apresentar um resultado que conecta, né, essas dimensões fractais generalizadas e os expoentes dinâmicos. E, por fim, eu vou apresentar esse resultado principal, que discute, né, quais são as propriedades genéricas, né, associadas a essa classe de operadores do ponto de vista das dimensões fractais generalizadas e dos expoentes dinâmicos. Bom, então vamos começar definindo a nossa classe de operadores. Então, para cada R positivo, vamos denotar por SR a classe desses operadores de Schrödinger, limitados e discretos, agindo em L2 pequeno z, cuja ação é dada por essa lei. Isso nada mais é do que o Laplaciano discreto mais um potencial, né? O potencial é uma sequência bilateral que age sobre um elemento de L2z como um operador de multiplicação. E aí nós colocamos essa exigência, né, que a norma sup dessa sequência bilateral seja menor ou igual do que R, e munimos SR com a topologia da convergência pontual de sequências. Tá? É possível mostrarmos que essa família de operadores assim definida, né, assim, com essa topologia, isso nos dá um espaço métrico completo. Bom? E, é claro, nós vamos precisar disso para que nós possamos usar, em particular, o teorema de Baire, né? E aí o nosso objetivo principal aqui é discutir o comportamento típico, né, de algumas propriedades espectrais e dinâmicas de elementos dessa família, como, por exemplo, dimensões de Hausdorff, empacotamento, e essas dimensões fractais Q generalizadas superior e inferior, do que seria uma medida espectral típica. Eu vou entrar nesses detalhes, né? E também valores típicos dos expoentes dinâmicos associados, então, a esses operadores. Só a título de curiosidade, né, uma das consequências desses resultados é um refinamento de um teorema muito famoso do Barry Simon, de 1995, conhecido como Wonderland Theorem, que diz, né, que o conjunto dos operadores dessa família, cujos espectros são dados por esse conjunto aqui, e que são puramente singular contínuos, é um G-delta denso, subconjunto G-delta denso de SR. Então, com esses resultados, nós recuperamos em particular esse teorema do Barry Simon. Tá, eu escolhi aqui falar sobre essa classe particular de operadores de Schrödinger, mas é importante destacar, né, que, de fato, esses resultados se estendem a outras classes de operadores autoadjuntos, como, por exemplo, famílias de operadores limitados, operadores de Schrödinger quase periódicos analíticos,
outros exemplos. Então, vamos começar definindo, né, essas dimensões fractais associadas a uma medida finita e positiva de Borel na reta. Nós definimos a dimensão de Hausdorff superior como sendo o ínfimo da medida, né, como sendo o ínfimo das dimensões de Hausdorff dos conjuntos de Borel em que a medida está suportada, né, a medida atribui peso total, né, e a dimensão de Hausdorff inferior como sendo o supremo dos alfas, tais que mid S0 se a dimensão de Hausdorff de S for menor do que alfa. S, um boreliano da reta. Intuitivamente, o que a dimensão superior de Hausdorff nos dá, de uma medida nos dá, é o ínfimo das dimensões de Hausdorff dos conjuntos em que a medida μ está suportada. E a dimensão de Hausdorff inferior é o ínfimo das dimensões de Hausdorff de conjuntos em que a medida atribui um peso positivo. Claro, existem essas mesmas definições aqui para substituindo a dimensão de Hausdorff por dimensão de empacotamento, que nesse caso da reta aqui, grosso modo, né, a dimensão, a box counting, né, a dimensão box counting modificada, tá bom? É possível mostrarmos em particular, né, uma vez que a dimensão de Hausdorff de um boreliano é sempre menor ou igual do que a sua dimensão de empacotamento, seguem-se essas desigualdades aqui, tá bom? Então, outra classe importante de dimensões que nós vamos abordar, e de fato, né, talvez seja essa a nossa principal contribuição aqui, são as chamadas dimensões fractais generalizadas. Para definirmos essas dimensões, nós definimos aquilo que nós chamamos de integral de transporte, a chamada Q integral de transporte associada à medida μ, que nada mais é do que a integral com respeito ao suporte da medida μ, com respeito à medida μ, da medida da bola de raio epsilon elevado a Q-1. Então é como se fosse uma média ponderada sobre as medidas de bolas de raio epsilon. Claro, né, essas bolas são centradas em pontos onde a medida está suportada. Ponderada porque a medida dessas bolas elevadas a Q-1. Então nós temos, né, uma família de integrais de transporte a um parâmetro Q, e aí, para Q maior do que 1, a contribuição maior dessa integral vem de conjuntos para os quais a medida μ atribui peso maior, em contrapartida para Q entre 0 e 1, a principal contribuição é desses conjuntos em que a medida atribui menor peso. Certo? Então, para Q positivo e diferente de 1, é claro, é possível apresentarmos uma definição dessas dimensões para Q igual a 1, aqui é um pouco diferente, tá, a definição, mas não vem ao caso aqui, tudo bem? E para μ uma medida de Borel positiva e finita na reta, nós definimos essas dimensões fractais generalizadas inferior e superior de μ como sendo as taxas inferior e superior de decaimento, né, da integral de transporte, as taxas inferior e superior de decaimento polinomial, né, dessa integral de transporte. Observem que, caso o limite exista, nós temos então que, quando epsilon tende a zero, a integral de transporte se comporta assintoticamente como, vamos chamar de D o limite, tá? Epsilon elevado a Q-1 vezes D, tá? Então, como eu disse, essas são as taxas inferior e superior de decaimento polinomial dessa função. Nós podemos afirmar, né, esse é um resultado do Barbaru, Geminei e Tcherenkantsev, de 2001, que essas funções, né, claro, né, nós temos uma família, um parâmetro dessas dimensões, e como funções do parâmetro Q, essas funções são não crescentes, ou seja, à medida que Q aumenta, essas dimensões ou permanecem constantes ou diminuem, e se μ tiver suporte limitado, então para todo Q positivo e diferente de 1, essas dimensões assumem valores entre 0 e 1. É claro que, como nós estamos olhando aqui para a reta, as dimensões de empacotamento e de Hausdorff
de uma medida também assumem valores entre 0 e 1. Nós vamos usar, tá, esse resultado aqui, que se mi for uma medida de Lipschitz finita, o que significa isso, né, que mide um intervalo de comprimento 1 é menor ou igual do que uma constante L vezes o comprimento desse intervalo, então essas dimensões são iguais a 1. Isso para todo Q que é admissível. Vamos chamar Q nesse conjunto aqui de admissível, certo? Outras observações importantes. Se mi for uma medida finita puramente pontual, então essas dimensões serão iguais a 0, superior e inferior para todo Q maior do que 1. E se mi for absolutamente contínua com respeito a Lebesgue, então essas dimensões serão iguais a 1 para todo Q menor do que 1. Importante destacar também que há exemplos de medidas puramente pontuais em que a dimensão superior para Q menor do que 1 é positiva, e exemplos de medidas absolutamente contínuas para as quais, né, a dimensão inferior para Q maior do que 1 é menor do que 1. E por que eu fiz essa observação? Porque para medidas puramente pontuais, tanto a dimensão de Hausdorff quanto a de empacotamento superior são iguais a 0, e portanto inferior também, as inferiores também. E se a medida for absolutamente contínua, então as dimensões inferiores de Hausdorff e de empacotamento são iguais a 1. Então, de fato, essas dimensões fractais generalizadas, elas de fato nos dão uma informação mais precisa sobre o comportamento fractal de medidas definidas na reta. E esse é o resultado importante, né, que de fato relaciona essas dimensões fractais generalizadas às dimensões de Hausdorff e de empacotamento. Observem aqui que para S maior do que 1, essas dimensões fractais generalizadas limitam inferiormente. Dimensão de Hausdorff inferior, empacotamento inferior, certo? Aqui, claro, a inferior limita de Hausdorff e a superior a de empacotamento. E para Q entre 0 e 1 nós temos o contrário, certo? Outra observação importante aqui é que essa dimensão superior de Hausdorff pode ser vista como subessencial com respeito à medida μ da dimensão local da medida μ. O que é a dimensão local? Como se fosse a derivada local da medida. É o limite quando epsilon tende a 0, aqui no caso o limsup, né, do log da medida da bola dividido pelo log de epsilon, da medida da bola de raio epsilon centrada em x dividida pelo log de epsilon, certo? Então, agora vamos falar brevemente, né, desses chamados expoentes dinâmicos. A ideia, grosso modo, é a seguinte: nós temos um estado inicial psi, nós temos uma dinâmica definida pelo operador de Schrödinger H, dada, né, pelo operador de evolução, que é exponencial de menos ITH. Então, esse é um grupo unitário fortemente contínuo a um parâmetro T, H é o gerador infinitesimal desse grupo, certo? E nós estamos interessados em avaliar, por exemplo, como o pacote de onda inicial, vamos chamá-lo de psi, evolui com o tempo, ou seja, nós estamos interessados em avaliar exponencial de menos ISH agindo sobre psi. Uma maneira de avaliarmos como o pacote de onda se espalha sobre uma determinada base fixada essa base, nós avaliamos o que seria o que nós chamamos de probabilidade de retorno a um elemento da base, que é justamente o módulo quadrado desse produto interno, certo? E, como eu disse, uma maneira de nós avaliarmos o que acontece com o pacote de onda, se um pacote de onda que é, por exemplo, inicialmente localizado, ou seja, né, ele é uma combinação linear de elementos dessa base, vamos supor que seja a base canônica de L2, né? Uma maneira de avaliarmos o que acontece com o pacote de onda é justamente tomarmos aquilo que nós chamamos de projeção de tempo médio sobre a R cauda de uma base ortonormal. Como eu disse, vamos supor que essa seja a base canônica. Então, o que nós avaliamos aqui, essa grandeza nos dá a probabilidade média de nós encontrarmos o estado inicial
no instante de tempo t, situado fora da bola de raio R centrada na origem, certo? E aqui, em vez de nós olharmos exatamente para a probabilidade de encontrarmos o estado nesse sítio N, nós olhamos para essa probabilidade média, certo? Então, o que nós queremos avaliar é como essa probabilidade evolui com o tempo, certo? Mais do que isso, nós queremos avaliar as taxas de decaimento polinomiais dessa probabilidade em função de t, certo? Então, o que nós fazemos é substituir R por T elevado a alfa, certo? Fixamos alfa, um número qualquer, não negativo, e olhamos para essa grandeza, que nos dá, como eu disse, a probabilidade média de encontrarmos no instante de tempo T o sistema fora da bola de raio T elevado a alfa. Então, definida essa grandeza, é natural introduzirmos esses expoentes de decaimento por essas leis, certo? Então, como eu disse, nós estamos avaliando as taxas de decaimento polinomiais, né, dessa grandeza. Nós chamamos a taxa superior de S mais e a inferior de S menos. É possível mostrarmos, né, que para todo alfa não negativo, S mais é menor ou igual do que S menos, esses números podem ser tanto iguais a zero quanto iguais a infinito. Então, dizer que esse número é infinito significa dizermos que essa probabilidade para t, um dado t, é ordem t elevado a menos m para todo m positivo, ou seja, para t grande, apenas uma parte negligenciável daquilo que nós chamamos de pacote de onda, né, que é o estado no instante de tempo t, escapa dos elementos básicos En para n em módulo menor ou igual do que t elevado a alfa, ou seja, a probabilidade média de encontrarmos o estado fora dessa bola de raio t elevado a alfa é muito pequena. Agora, se S for igual a zero, então essa probabilidade é de ordem 1, ou seja, a parte essencial do pacote de onda viaja mais rapidamente do que t elevado a alfa. Então vejam que à medida que nós variamos alfa, nós temos como aferir, então, qual é a velocidade de propagação da parte mais rápida do pacote de onda, qual é a velocidade de propagação da parte mais lenta do pacote de onda. Dessa maneira natural, nós introduzimos esses expoentes dinâmicos. Aqui o subíndice L se refere a lower, né, a velocidade mais baixa, e o upper, a velocidade mais alta. Então definimos alfa L mais menos como sup de alfa maior ou igual do que zero, tal que S mais menos alfa igual a zero, e aqui alfa U mais menos como sup alfa maior ou igual do que zero, tal que S mais menos de alfa é finito. É possível mostrarmos, né, que alfa L é menor ou igual do que alfa U, e que alfa L de fato representa, mais menos, representa as taxas de propagação sobre os elementos da base da parte mais lenta do pacote de ondas, enquanto que alfa U mais menos quantificam, né, essas taxas quantificam as taxas de propagação da parte mais rápida do pacote de ondas. Então, definidas essas grandezas dinâmicas, esse resultado é um resultado que nos permite relacioná-las às dimensões fractais generalizadas. Então, fixada uma base ortonormal de L2, em particular a base canônica, e dado um vetor inicial, aqui nós escolhemos um vetor inicial que é suave e localizado na origem, ou seja, aqui, claro, né, como pelo teorema espectral nós temos bem definido um cálculo funcional, nós tomamos uma f aqui que seja uma função suave, de suporte compacto e positiva. Então nós estamos pegando aqui um vetor inicial que seja muito próximo a E0, né? O zero aqui nós podemos identificar como sendo o sítio zero na nossa rede unidimensional, certo? Então, com essas escolhas nós temos que alfa U mais menos de psi maior ou igual do que a Q dimensão fractal generalizada superior e inferior dessa medida. Isso para todo Q positivo. Agora, para todo Q maior do que 1, nós temos então que os expoentes dinâmicos inferiores são limitados
inferiormente pelas Q dimensões fractais generalizadas, para Q maior do que 1. Em particular, né, se nós relacionarmos esse resultado, aquele resultado que relaciona, né, as dimensões fractais generalizadas, as dimensões de Hausdorff e de empacotamento, nós temos essas desigualdades. Bom, então nós vamos usar esse resultado para darmos alguma informação, ora sobre os expoentes dinâmicos, ora sobre as dimensões fractais generalizadas associadas, né, às medidas de um dado elemento, né, dessa família de operadores. Então, esse é o nosso resultado principal, fixado um R qualquer. Aqui, F, uma função suave nesse intervalo, menos 2, menos R, 2 mais R, e G, uma função suave no intervalo menos 2, 2, nós podemos afirmar que o conjunto dos operadores em SR, cujos espectros coincidem com esse intervalo, aqui, dimensão, a taxa inferior, alfa 1 menos de HF0, D mais Q, aqui a medida mid G, igual a 1, isso para todo o que é admissível, esse é um conjunto genérico em SR, em que usamos essa notação aqui, mid F, para a medida associada a esse vetor aqui, FHE0. Certo? Vamos só dar uma ideia do que esse resultado significa. Antes disso, né, segue-se do teorema anterior que para F e G funções suaves e para Q admissível, tipicamente se tem que αL mais de G é 1 e D menos de Q associado à medida μF é 0. Então, claro, né? Com licença. Sim. Professor Silas, só para avisar dos 20 minutos, tá? Já chegou aos 20 minutos? Os 20 minutos. Perfeito. Eu posso só mais 5 minutos? Só para concluir? Certo. Então, aqui só para explicar, né, o que representa essa quantidade, o que significa dizermos que essa quantidade é zero. Que existe uma sequência temporal para a qual a parte mais lenta do pacote de onda viaja com velocidade subpolinomial. E aqui, alfa L mais igual a 1 significa que existe uma sequência temporal para a qual a parte mais rápida do pacote de onda se comporta como uma partícula livre, ou seja, viaja com a velocidade mais rápida possível, tá? Ou seja, isso é com T elevado a 1, tá? Os momentos se comportam como T elevado a P, um momento de ordem P, um momento médio de ordem P. Tá, bom, não vai dar tempo de discutir os detalhes da demonstração, mas a ideia basicamente é essa. Nós temos que mostrar, em primeiro lugar, que esses conjuntos aqui são G-deltas, os conjuntos de operadores em que alfa U menos é 0, tá? E que D mais Q é 1, são G-deltas de SR. Para isso, o que nós faremos é usar o cálculo funcional oriundo, né, do teorema espectral. E aí, podemos mostrar que essas aplicações, por exemplo, essa aqui que leva H a probabilidade média no tempo t de encontrarmos o sistema no estado EN é uma aplicação contínua, e aí usando, por exemplo, ferramentas básicas de análise como teste M de Weierstrass, nós conseguimos mostrar que essa aplicação aqui é contínua. E depois de algumas manipulações, né, essa expressão feia aqui, mas grosso modo nós temos que esse conjunto aqui é aberto, uma intersecção enumerável de abertos, isso é um G-delta, tá bom? Algo análogo para esse conjunto RG, aqui o que nós fazemos de novo é usar o cálculo funcional para reescrevermos a integral, aquela integral de transporte de uma maneira adequada, e aí usarmos a definição, né, da dimensão fractal generalizada, substituindo a integral de transporte por essa quantidade aqui, que é uma função, né, que nos dá uma função contínua aqui, do operador sobre a reta. E aí, de novo, mais algumas manipulações para mostrarmos que esse conjunto é um G-delta. Para mostrarmos que esses conjuntos são densos, nós usamos argumentos de perturbação, né? Vamos usar um argumento aqui do Simon, que nos diz que o conjunto de operadores
em SR, que possuem localização dinâmica. Grosso modo, isso significa que os momentos são todos limitados, isso implica em particular que esses expoentes dinâmicos são todos iguais a zero, é um conjunto denso. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos uma perturbação, construímos uma sequência de operadores que são perturbações de posto finito desse operador J. E aí temos um resultado, bom, primeiro, né, nós temos que essa sequência HJ converge pontualmente para H, o nosso operador arbitrário, e aí nós podemos mostrar que cada um desses operadores aqui é tal que esses expoentes dinâmicos são todos iguais a zero. E para mostrarmos que o outro resultado, a densidade, né, conjunto de operadores em que as dimensões fractais superiores são iguais a 1, nós usamos o mesmo tipo de argumento, só que aqui nós perturbamos o operador livre para o operador livre, né? Nós temos que essas medidas são uniformemente Lipschitz contínuas, portanto as dimensões são todas iguais a 1, e aí também por um argumento de perturbação nós chegamos então ao resultado desejado. E por fim, né, em particular, nós temos que o conjunto de operadores em que o espectro é esse intervalo, né, um corolário do nosso teorema. Dimensão de Hausdorff superior a zero, dimensão de empacotamento inferior a 1, é um conjunto genérico em SR. Eu tinha preparado algo para falar sobre operadores limit periodic, mas infelizmente não deu tempo. Eu agradeço então a atenção de vocês e mais uma vez o convite. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Silas, pela palestra. Eu gostaria de pedir a todos, né, para abrirem os microfones para a gente agradecer juntos. Eu vou abrir agora para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, quiser se manifestar. Bom, então, se não tem perguntas, vamos agradecer novamente pela palestra. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom, e a nossa próxima palestra é com o professor Claudemir Pinheiro de Oliveira, da Unifei, que vai falar sobre um pouco de história sobre funções positivas definidas. Professor Claudemir, já está com os slides. O senhor tem 20 minutos. Quando estiver chegando nos 20 minutos, né, eu vou estar comunicando. Obrigada. Tá bem, então, cumprimento a Letícia, boa tarde, cumprimento todos os integrantes que estão aqui nesta minha audiência, que se interessaram por essa minha fala, e aproveito para agradecer a comissão organizadora, aqui representada pelo professor Maicon Sônigo, obrigado. Dizer que é um prazer estar aqui na primeira reunião mineira de matemática, e espero que seja a primeira de muitas. Afinal de contas, é bom a gente estar reunido para falar daquilo que a gente gosta, que é matemática, não é verdade? Nesta minha fala de hoje, eu pretendo relatar um pouco de história sobre as funções positivas definidas. Dizer como é que essas funções vieram parar na matemática, como linha de pesquisa, como que elas vieram parar até nós aqui no Brasil. Então, essa que é a ideia, em linhas gerais, da minha fala. Bom, historicamente, ela se origina aqui, em 1909, com esse trabalho de James Mercer. Ele trabalhava, na época, com equações integrais, em compactos na reta, e o professor Mercer sente necessidade de se introduzir uma família de funções que ele chama, na época, de tipo positivo e tipo negativo. E ele usa essa família de funções para resolver suas questões de equação integral, então, que ele tinha. Em 1942, quase 40 anos depois, portanto, surge esse artigo de Schoenberg. Até aqui, a comunidade matemática já estava inteirada desse novo conceito, dessa nova família de funções,
E Schoenberg, então, é o encarregado de introduzir o conceito de funções positivas definidas sobre esferas. Aqui usando uma terminologia mais moderna. Não é mais tipo positivo, mas agora é positiva definida. Um artigo importante esse do professor Schoenberg, porque ele não só introduz o conceito de função PD sobre esferas, mas como também nos conta como é que são essas funções. Um artigo citado aí hoje cerca de 800 vezes, e todos os anos surgem dezenas de outras citações deste mesmo paper. Em 1950, Aaron Zain, nesse trabalho, ele faz a conexão dos núcleos positivos definidos com certos espaços de funções que ele chama de espaços de reprodução. Na verdade, Aaron Zain mostra uma correspondência bionívoca entre os núcleos PDs e estes espaços de reprodução. Trabalho importante, tendo hoje sendo citado mais de 6.800 citações desse trabalho. Tão importante que a partir dele, a gente usa hoje a expressão núcleo de reprodução como sinônimo de núcleo PD. Aqui, em 84, 80 anos depois da origem dessas funções, surge esse trabalho, esse livro do professor Berg, em colaboração com Christensen e Russell. Então, nesse livro de análise harmônica, eles reúnem todos os conceitos de funções PDs, de núcleos PDs, né, trazendo aí as definições básicas, propriedades e os desdobramentos dessas propriedades com muitos exemplos. Hoje em dia, se eu tiver que indicar uma referência para alguém que queira aprender sobre esse tema, eu indicaria esse livro do professor Berg, que é um livro realmente muito bom, que a gente tem citado com frequência, este livro. Então, veja, as funções começaram aqui, né, para compactos da reta, aqui já estávamos na esfera, e aqui nesse trabalho de Aaron Zain já um espaço mais geral X, e aqui, então, o Berg cita todas as situações, ele estuda todas as situações possíveis. A pergunta agora é, como que essas funções vieram parar até nós? Tudo começa aqui em 92. Lembrar que, a partir de 88, o professor Valdir Antônio Menegatti, da USP de São Carlos, estava fazendo seu doutorado com o Channing. Então, o Channing, nesse artigo, em colaboração com o Yan Shu, ele, então, introduz o conceito de estritamente PD. Não mais PD somente, mas agora estritamente PD. Por que ele faz isso? Porque o professor Channing estava interessado em resolver certas questões de teoria de aproximação. Então, ele lança a mão dessas funções, que hoje nós conhecemos como estritamente positivas definidas, para resolver as suas questões de teoria de aproximação. Ao mesmo tempo que o Channing passa a ter conhecimento dessas funções, ele passa a ter conhecimento também das questões que estavam abertas dentro dessa área. O Valdir, então, sendo aluno dele de doutorado, ele passa essas questões para o Valdir, e o Valdir, então, se debruça em cima dessas questões, quase que de maneira independente do Channing, sozinho mesmo, tanto é que os dois não têm trabalho em colaboração, né, porque o Valdir mergulhou de cabeça nessas questões, e vem a defender a sua tese em 92 com esse título, Interpolação sobre espaços esféricos. Esse artigo do Valdir, ele tem dupla importância. Primeiro, que ele inaugura no Brasil esta área de pesquisa sobre funções positivas definidas. Então, essa é a primeira importância. Segunda importância, que é um artigo que introduz o Valdir como pesquisador, né, inaugura a carreira acadêmica do Valdir como pesquisador. E a partir desses, muitos outros artigos. Coincidentemente, em julho de 94, eu começo a fazer o meu mestrado, orientado pelo Valdir, e venho a defender essa dissertação em agosto de 96, com este tema, Fundamentalidade no espaço das funções contínuas em esferas. O caso que esse conceito de fundamentalidade tem tudo a ver com as funções PDs e estritamente positivas definidas. Depois nós vamos ver com mais detalhe isso. Então, aqui é o meu primeiro contato com essas funções, tá? E aqui estamos nós, professor Channing, professor Valdir,
professor Chaney, ele deixa um legado matemático para a gente bastante significativo, 102 artigos publicados, 21 livros. Valdir foi o aluno de doutorado de número 11, de um total de 17 alunos do professor Chaney. Então, além de nos deixar uma matemática bonita, bem escrita, muito bem desenvolvida, o professor Chaney, nas horas de lazer, gostava de executar alguns instrumentos musicais. Ele falece em 2016, com 87 anos, com uma carreira profícua, muito bela. Então, para a gente matar a curiosidade, né, essas funções que nós estamos comentando desde o início, as funções PDs, os núcleos PDs, o que é isso, né? Então, olha só, função K, ó, uma função K com essa natureza, ou seja, o domínio é um X, cartesiano X, em análise harmônica, nós costumamos chamar essas funções de núcleos. Então, isso é um núcleo para a gente. Então, o núcleo K dessa forma, ele é PD, ou positivo definido, quando todas essas formas quadráticas forem não negativas. Então, esses pontos XJ aqui são escolhidos de maneira arbitrária no conjunto X, e essas constantes CJ são escolhidas também arbitrariamente como escalares complexos, e cada vez que eu pego um conjunto de dados assim, e essa forma quadrática relativa a esta função K, essa forma quadrática é não negativa, a gente chama aquela função K de núcleo positivo definido. Aqui, situações específicas, né? Esse espaço não é bem um espaço métrico, porque eu não necessito de distância, aliás, da desigualdade triangular, para se estudar a função PD. Então, é uma pseudo, uma semimétrica. Então, com essa semimétrica, eu posso montar uma composição assim, ó, para esta função, tá? Com esse domínio. Esse domínio aqui, né? Precisa ser assim por causa da semidistância ρ. Então, esta composição de funções dá origem a um núcleo K. Quando este núcleo é PD neste sentido, então a gente fala que aquela função f é uma função positiva definida. Quando fala assim de espaços métricos, nós não podemos esquecer de jeito nenhum do exemplo da esfera. Então, aqui a esfera é de dimensão m, e o d é a distância geodésica, né? Todos nós conhecemos. Então, de novo, esta composição de funções, onde a f agora é assim, né? Um domínio mais restrito do que o caso anterior, por causa da distância geodésica, né? Que tem esta imagem, 0π. Então, esta composição dá origem a um núcleo que é PD nesse sentido. Quando esse núcleo for PD nesse sentido, eu chamo aquela função f de função positiva definida. Ok? Então, o encarregado de se estudar essas funções positivas definidas em esferas, conforme nós já falamos, foi Schoenberg, nesse artigo de 42. Ele introduz o conceito de PD sobre esferas e conta para a gente como é que são essas funções. Na verdade, aqui está o teorema de Schoenberg, né? Então, uma função assim, contínua, é positiva definida sobre a esfera quando ela possui, ou for representável, por uma expansão de Gegenbauer-Fourier, como essa daqui, onde todos os coeficientes são não negativos e a série converge uniformemente. A gente chama essa expansão de Gegenbauer-Fourier, porque esses polinômios que aqui aparecem são os polinômios ultraesféricos ou polinômio de Gegenbauer sobre as esferas. Então, eles mudam de acordo com a esfera. Aqui a esfera é de dimensão m, então ele depende de m também. E são polinômios que podem ser definidos para todas as esferas, inclusive para S1, que é o caso mais complicado. Então, esta é a caracterização de Schoenberg. É neste contexto em que eu desenvolvo a minha dissertação no mestrado, Fundamentalidade no Espaço das Funções Contínuas em Esferas. Lidando com estas funções. E aqui nesse trabalho, a gente fazia uma pergunta. Quando que esta igualdade aqui ocorre? Onde a f é uma função da classe de Schoenberg. Então, esse conjunto aqui, ó, de funções, ele gera um espaço vetorial, que é esse colchete, e a gente quer saber, então, quando que esse espaço vetorial é denso nas funções contínuas sobre SM em relação à convergência uniforme. Então, a resposta que nós obtivemos é essa daqui.
Então, esse conjunto é denso, né? Esse subespaço é denso, ou seja, esse conjunto é fundamental, por isso a palavra então é fundamental, no espaço das contínuas, se e somente se todos os coeficientes da expansão de F são estritamente positivos definidos. Interessante que o fato desses coeficientes serem estritamente positivos definidos é uma condição suficiente para garantir que aquela função lá da classe de Schoenberg é uma função estritamente PD. Aliás, quem mostrou isso foi o Chen nesse artigo, em colaboração com Yan Shu, em 92. Né? Ao mesmo tempo que o Chen mostra que esta é uma condição suficiente para implicar SPD, ele costuma dizer assim, ele colocou em nossas mãos uma batata quente. Porque daí começamos a perguntar qual seria uma condição necessária suficiente para que uma função da classe de Schoenberg fosse SPD. Essa questão é fundamental aqui para a gente, porque ela deu pano para manga, gerou muito trabalho, muitos desses trabalhos têm a colaboração do Valdir, tanto é que ele se tornou uma referência na área do estudo das funções positivas definidas. Se a gente perguntar isso para ele, ele vai falar que não, mas ele é uma referência significativa, sim, como pesquisador desta área. O Valdir hoje está aposentado, mas continua na ativa. Ele está como professor visitante lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, com Ilha França, que está participando aqui da nossa fala. Tá? Está em colaboração com Ilha. E torço para que ele consiga renovar o contrato dele por lá. Então, essa questão que eu coloquei gerou muitos trabalhos, né? E aqui aparece um trabalho meu de 2015. Esse trabalho eu desenvolvi quando eu estava afastado para o meu pós-doc, em 2014. E veja que o nome é bem parecido com a minha dissertação, né? Eu revisitei a questão antiga, porque aqui, quando eu estudei isso no meu mestrado, ficou na minha cabeça uma questão. Por que não estudar a fundamentalidade em espaços mais gerais? E aqui, então, eu tive a oportunidade de fazer isso no meu afastamento, onde eu faço o estudo de fundamentalidade agora sobre grupos abelianos localmente compactos. Eu posso contar alguma coisa para vocês aí nesse sentido, ó, de maneira bem geral. Imagina que você tem um Z, um compacto de um espaço de Hausdorff X, e pega um núcleo K positivo definido e contínuo. Então, são essas as hipóteses básicas que nós precisamos. A questão da fundamentalidade aqui fica assim, ó. Este conjunto agora é fundamental no espaço das contínuas sobre esse compacto Z, se e somente se a medida nula é a única medida complexa de Borel sobre Z, tal que no núcleo desses funcionais estão todas essas funções. Aqui. Bom, aí surge aqui duas questões interessantes, né? Primeiro que o estudo que eu desenvolvi aqui nesse artigo, sobre grupos abelianos localmente compactos, engloba esse assunto aqui, porque lá você pode pegar compactos também, né? Sobre os grupos. E a outra questão é, quem são esses espaços aqui, ó? Que espaços são esses? Espaços de funções aqui, que depende do domínio Z, que depende do núcleo K. Estes são os espaços de Aronsain, aqueles que eu comentei lá atrás, aquele artigo com mais de 6.800 citações até hoje. Né? Então, se eu tenho aqui um núcleo PD contínuo, esse núcleo PD gera automaticamente um espaço de funções, que é esse espaço aqui, que é o espaço de reprodução de Aronsain. Eu estudei também esse espaço, eu tive a oportunidade de fazer esse estudo aqui, ó. E aqui eu já estou terminando a minha fala, tá? Ainda afastado para o meu pós-doutoramento, em 2014, eu fiz esse estudo. Só que esse artigo veio ser publicado tardiamente, porque ele ficou engavetado, necessitando de algumas lapidações. O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu trabalhei com um núcleo bem particular, ó, núcleos com essa expansão aqui, tá? Onde essas variáveis estão aqui na bola, centrada em zero, raio R, e eu desenvolvo condições aqui para que essa expansão esteja bem definida, ou seja, eu tenho aqui uma convergência uniforme, e isso ocorre cada vez que o R é positivo e menor do que 1.
tá bom? E aí, então, desenvolvo também condições para que um núcleo assim seja positivo definido. Muito bem. Então, eu queria olhar de perto quem é o espaço de Aronsain para essa situação. Então, eu pude explicitar as funções desse espaço. Essa era uma das minhas preocupações, né? Lembrar também que quando eu tenho um núcleo PD desse jeito aqui, ou um núcleo, eu posso definir um operador integral sobre L2. A análise funcional, a gente faz muito isso. Então, eu olho para esse operador integral. O que acontece? Quando esse núcleo é PD, este operador integral, ele é autodisjunto. E se o K é L2 PD, no cartesiano, aliás, L2 integrável no cartesiano, este operador integral também é compacto. Então, agora, ele é compacto autodisjunto. Isso implica na existência de um conjunto de autovalores que decrescem para zero. Deixa eu socorrer minha bateria aqui que está acabando. Agora sim. Então, esse conjunto de autovalores que decrescem para zero, a gente quer saber com que velocidade que isso vai para zero. Tá? Então, quando a gente estuda essa velocidade, a gente diz que está estudando o decaimento dos autovalores. É isso que é decaimento. Mas essa questão de decaimento, nós já tínhamos estudado aqui em 2012, num outro contexto. Estudei com o Valdir, num contexto aqui unificado. Então, a fala que eu queria colocar aí para vocês hoje é essa, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Claudemir. Vou pedir a todos que abram os microfones para a gente poder agradecer juntos a palestra. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Acho que tem uma pergunta. Eu gostaria. Eu quero. Acho que o professor Geraldo está pedindo a palavra, Letícia. Sim, por favor. Não é uma pergunta, não. Só para parabenizar o Claudemir, porque foi muito boa a palestra. Eu acho que ele foi muito feliz na escolha do caminho que ele escolheu para guiar a gente aí desde o começo até os trabalhos recentes dele, tá certo? Eu acho que foi uma escolha muito feliz e foi muito, muito interessante acompanhar, né? Eu já conheço um pouco, né, de ser membro de bancas lá do grupo do Valdir, mas o Claudemir foi muito didático, eu acho que gostei muito bom. Parabéns, Claudemir. Obrigado, Geraldo. Um abraço. Mais algum comentário, alguma pergunta? Se não, vamos abrir os microfones novamente para agradecer mais uma vez. Obrigado, agradeço. Muito obrigada, professor Claudemir, mais uma vez. Bom, então vamos para a nossa próxima palestra, agora com o professor Alisson Rosa, da UFU, que vai falar sobre problemas elípticos assimétricos, métodos variacionais e topológicos. Tudo pronto aí? Sim? Tudo pronto. Tá certo, então. São 20 minutos. Quando eu chegar no finalzinho, né? Quando eu chegar no finalzinho dos 20 minutos, eu vou estar avisando, tá bom? Obrigado, Letícia. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aí, que me foi feito, para apresentar para vocês um pouco do meu trabalho. Confesso que eu me sinto um pouco impostor perante tantos cientistas bacanas aí que eu vi as palestras agora, mas eu vou tentar dar uma resumida, tá, nos trabalhos mais recentes que a gente desenvolveu
que são frutos da minha tese de doutorado, junto com o professor Adair, da UFSCar. Eu sei que tem muita gente bacana aí. Como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo nada, tá? Mas não estou vendo. A primeira vez que eu uso esse Google Meet, me perdoem, tá, pessoal? E eu sei que tem uma ex-professora minha aí, a professora Rosane, e tem alguns colegas meus aqui da UF Campus Pontal, tá? Então, mando um abraço especial para eles. Também tem os meus colegas da UF de Uberlândia aqui. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre problemas elípticos assimétricos, né? Então, a minha ideia aqui não é focar muito nas contas, não me perdoem, porque talvez eu possa ter colocado slides demais, mas eu vou dar uma acelerada aqui em algumas coisas que são muito específicas. Eu, infelizmente, para uma palestra de divulgação assim, é muito difícil você definir tudo e exibir todos os teoremas e resultados que você vai utilizar. Então, pode ser que eu tenha deixado de fora algum resultado importante aqui que muitos desconheçam. Peço perdão, mas estou aberto aí para qualquer discussão, tá? Então, eu vou falar um pouco da introdução, né, de como a gente chegou a desenvolver esses trabalhos. E vou dar foco em dois problemas que a gente trabalhou nos últimos anos, que é um problema de Neumann com expoente crítico e um problema de ressonância no primeiro alto valor. Eu vou exibir aqui apenas o caso escalar. O caso que a gente submeteu para uma revista foi um caso de um sistema hamiltoniano, tá? Por que eu separei esses dois? Porque eu quero focar na abordagem, tá, que a gente teve para atacar cada um desses problemas, que tipo de ferramenta a gente usou, tá? Então, vou mostrar para vocês, a minha ideia aqui é essa, não é mostrar as contas, explicitar as contas, é mostrar o que foi feito no problema de Neumann com expoente crítico, o que foi feito no problema da ressonância no primeiro alto valor, tá? Então, vocês vão ver que são técnicas distintas, uma delas é bastante clássica, que é a primeira que eu vou apresentar, e a segunda é um pouco nova, é um pouco recente aí na literatura. Então, a gente vai trabalhar aqui basicamente com problemas, com a classe de equações elípticas que tem uma parte não linear assimétrica. Eu vou explicar direitinho o que quer dizer isso. Quer dizer que o comportamento em mais infinito é de uma forma, o comportamento em menos infinito é de outra forma. A maioria das equações que a gente pega das mais clássicas, elas são simétricas, tá? Os nossos problemas específicos aqui são superlineares em mais infinito e são assintoticamente lineares em menos infinito, tá? Todos os problemas aqui que a gente vai abordar têm condições de Neumann na fronteira. O primeiro problema que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, tá? Essa equação dada aqui. Então, aqui já aparece esse 2 estrela aí, que para quem é da área sabe que é o expoente, vem do expoente crítico da imersão de Sobolev, né? E aqui enfatizando aqui a condição de Neumann na fronteira, tá? Esse aqui é o expoente crítico, né? Para a imersão de Sobolev. Essa função G tem hipóteses específicas para que a gente possa usar o teorema do linking apropriado aqui para a situação, tá? Eu vou comentar um pouco sobre os trabalhos aí dessa área, tá? O primeiro trabalho relevante aí envolvendo expoente crítico de Sobolev é o clássico trabalho aí de Brzezinski, tá? Lá de 40 anos atrás, mas é um trabalho que rendeu muitas citações, possivelmente na área de EDP elíptica, é o trabalho mais citado do mundo, né? Mais para frente, esses autores, Capozzi e Cerami, desenvolveram mais teoremas que apresentam resultados de existência e multiplicidade para soluções, aí, todos envolvendo problemas simétricos, tá? Eu só vou voltar no slide aqui, porque aqui é para deixar claro, ó, a parte da simetria da assimetria que eu estou falando, né? Aqui vocês estão vendo um mais, né? Que nada mais é do que o máximo entre a solução, entre uma função u e zero. Então, se você vai para mais infinito, o que está dominando é esse termo aqui. Se você vai para menos infinito, esse termo é zero, e o que vai dominar é essa parte aqui, porque isso aqui é até sublinear, né? Então, essa parte linear aqui, o menos lambda u, tá? Então, só para deixar isso claro. Depois tem mais dois trabalhos interessantes aí que trabalham com o caso crítico simétrico de Neumann. Esse trabalho do Gazzola-Ruff também é um caso de Dirichlet, que é o primeiro que apresenta aí uma simetria, tá?
E esses dois últimos trabalhos aí também partem para essa parte não linear assimétrica, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Por fim, eu quero mostrar para vocês esse outro tipo de equação aqui, que é os problemas com ressonância no primeiro alto valor. Aí você vai virar e perguntar, mas cadê o alto valor? Cadê o tal do, né, o lambda K, né? Onde ele está aparecendo aí, né? O lambda zero, no caso, né? É porque no caso de Neumann, o lambda zero é zero, né? O primeiro alto valor é zero, então por isso que ele não aparece aqui. Então isso aqui já é uma equação ressonante no primeiro alto valor. E o artigo que a gente produziu depois foi trabalhando com esse sistema hamiltoniano aqui, que é uma extensão dessa ideia escalar, tá? Eu vou falar da ideia escalar, que é mais simples, mais direto aí para vocês, tá? Para quem já é da área, já está acostumado com a forma de lidar com esses trabalhos. São algumas hipóteses utilizadas na F, a fim de demonstrar as estimativas a priori, que a gente vai falar lá na frente. Então, vamos falar primeiro do problema de Neumann, tentar ser dinâmico. Como eu falei, se vocês prestarem atenção aqui em cima, tem 45 slides, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, focar mais na ideia, tá? Então, esse é o problema que eu já apresentei antes. Então, o mais é o máximo entre u e zero, o menos é o máximo entre menos u e zero. Então, toda função u aí é uma u mais menos uma u menos, né? A função g, ela tem essas hipóteses específicas aqui que a gente trabalhou para provar as condições de geométricas e de compacidade do problema, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que lambda zero, que se lambda é igual a zero naquela equação, as únicas soluções daquele problema são as autofunções negativas do primeiro alto valor. E a gente sabe que para condições de Neumann na fronteira, essas autofunções, né, do primeiro alto valor, que é lambda igual a zero, elas são funções constantes negativas. Também se sabe o que daquilo, né? Que para lambda menor que zero, o funcional associado àquele problema, ele satisfaz as hipóteses do famoso teorema do passo da montanha. E aí, então, a gente não vai trabalhar esses casos. A gente vai trabalhar, então, com o lambda positivo. E a gente vai supor aquelas hipóteses sobre a função g, né? E vamos provar que esse problema 1 vai possuir ao menos uma solução não trivial. Essa solução aqui é fraca, tá? No sentido fraco, sempre no sentido das distribuições. A gente está interessado, então, em soluções no espaço H1, que é um espaço de Hilbert munido com essa norma, tá? Essa aqui, esse índice 2 aqui tem a ver com o expoente P, tá? Como se trabalha esse problema, né? Como se trabalha esse problema? Em geral, você denota a sequência de autovalores crescentes, né, do Laplaciano, com condições de Neumann na fronteira. Então, está bem explícito aqui que o primeiro autovalor é zero, tá? E aí você vai para o funcional associado a esse problema. Você acha o funcional associado a esse problema, cuja derivada está dada aqui embaixo, tá? E aí, como que se encontra, né, essa ideia aí? É basicamente você pegar o seu problema, multiplicar por uma função teste, integrar e usar as identidades de Green para gerar o seu funcional. E aí os pontos críticos desse funcional automaticamente são soluções fracas da sua equação, do seu problema, tá? Bom, é agora que eu pulo alguns slides, porque qual que é a ideia, né? A ideia é usar o teorema de Lincoln, e infelizmente, eu cometi um vacilo de nem anunciá-lo aqui. Então, quem não é da área não conhece esse teorema do Lincoln. O teorema do Lincoln, basicamente, dá condições para que um funcional tenha pontos críticos. Então, você precisa de uma condição de compacidade, que é basicamente uma generalização do teorema de Bolzano-Weierstrass para sequências, e você precisa de umas condições geométricas sobre o funcional, que ele satisfaça uma situação de Lincoln, né? Essa definição também eu fui falho e não coloquei aqui para vocês, porque eu imaginei que no início, né, quando eu montei, que a sessão seria bem voltada para equações diferenciais parciais. Peço perdão mais uma vez. Então, basicamente, a gente usa esses dois lemas para provar que o funcional J satisfaz a condição de Pallais-Meyer, né? Ou seja, que toda a sequência, o N, satisfazendo essas duas condições, né? Para o nível C abaixo desse valor aqui,
S é o expoente sobre Sobolev elevado a n sobre 2 sobre n. Então, toda sequência, o n satisfazendo isso, admite uma subsequência convergente. Como eu falei, é como se fosse uma generalização aí, né, do clássico teorema que a gente tem de análise real. E as condições geométricas, né, para as condições geométricas, eu não trouxe aqui também, mas basicamente você mostra que o seu funcional satisfaz algumas desigualdades. Não sei se eu coloquei aqui. Bom, eu vou chegar aqui. Vou chegar nesse ponto, que esse ponto fica mais legal. O que você faz? A gente está trabalhando com lambda positivo. Você pega o lambda nessa faixa aí entre dois autovalores, tá? E você considera os dois autoespaços, né? O autoespaço das autofunções que vão até o lambda k e o complemento ortogonal desse autoespaço. E, basicamente, você mostra aí que esse funcional J satisfaz as condições geométricas, né? Nessas duas situações, nesses dois autoespaços, cuja soma direta dá o espaço todo, né? E nessas condições é possível usar o teorema do link, e o teorema do link garante a existência do ponto crítico daquele funcional associado ao problema, logo você garante que o problema tem uma solução fraca. Então, basicamente, o que a gente faz aqui são algumas... Para achar essas condições geométricas do funcional, a gente usa bastante aproximações e resultados usando as desigualdades variacionais, que envolvem automaticamente os autovalores do Laplaciano. E é uma série de contas, né, que é um pouco chato, mas é essa a ideia. Eu queria passar a ideia para vocês. Então, qual que foi a ideia para atacar esse primeiro problema? Esse problema, ele tem... Esse funcional satisfaz a condição de Palaise-Meyer, ou seja, tem aquela condição de compacidade sobre as sequências do n, e por isso é possível atacar esse problema dessa forma, usando um teorema de link, que é bem comum aí na área, né? O teorema do linking de Rabinovich que a gente usa é esse, né? Se o funcional J satisfaz a condição de compacidade, a condição de Palaise-Meyer, e existem números reais dessa forma, tal que o funcional é maior ou igual que esse beta 1 para todo V numa esfera aí de raio R. Essa esfera de raio R está num dos outros espaços, e o funcional satisfaz essa outra condição aqui nesse outro conjunto, e esses dois conjuntos aqui, você mostra que eles têm um link, tá? Então, você consegue mostrar um valor crítico aí para o funcional J, e nesse valor crítico você está dizendo, então, que esse funcional possui um ponto crítico, né? Que não é o ponto crítico trivial, não é zero, né? E com isso, é possível também, tem outros resultados que mostram a questão da multiplicidade das soluções para cada lambda no intervalo de lambda k mais 1, mas a gente para por aqui, basicamente, tá? Eu quero ir direto, aqui eu coloquei até as demonstrações, mas eu quero ir direto para aqui, tá? Que a gente mostra, então, usando basicamente o teorema do link. Ainda bem que dá tempo, que eu quero pegar esse problema aqui, que é um problema que já é atacado de outra forma. Esse problema também tem um funcional associado a ele, tá? E poderia-se dizer a mesma afirmação do problema anterior. Se eu achar um ponto crítico desse funcional, esse ponto crítico também é uma solução fraca do problema. Qual que é o problema específico aqui, né, que a gente enfrenta? Que o funcional que a gente encontra associado a essa equação, ele não satisfaz a condição de compacidade, ele não satisfaz a condição PS. Então, é impossível usar o teorema de link para esse tipo de problema. Bom, o que a gente usou aqui? A gente usou uma ferramenta completamente diferente da ferramenta usada na equação anterior, que é a teoria do grau de Leray-Schauder, né? Então, a teoria do grau, que trabalha aí com a ideia de pontos fixos de funções, né? A teoria do grau basicamente procura isso, pontos fixos de funcionais. Então, a forma de atacar esse problema já é uma forma que eu gosto bastante, que é uma forma um pouco mais romântica, que vai transformar esse problema, essa equação, num problema de ponto fixo, e a gente vai tentar usar a teoria do grau para provar que o funcional, a forma como a gente vai montar esse problema,
esse funcional associado tem um ponto fixo, e esse ponto fixo vai ser uma solução da equação, tá? Então, o problema quando você usa essas ferramentas topológicas é sempre mostrar essas estimativas a priori, porque, de certa forma, você precisa garantir que numa bola suficientemente grande do espaço, você só tem uma quantidade finita de soluções, tá? Ou seja, de certa forma, você quer dizer que todas as soluções são limitadas, né? Para um R suficientemente grande, tá? Aqui só um detalhe, a gente precisa, para a existência da solução aqui, essa hipótese aqui é necessária, tá? Porque se você faz essa continha aqui, você mostra que para a função teste 1, essa integral aqui, obrigatoriamente, tem que ser não negativa, tá? Então, a equação 15 tem solução com parte positiva não trivial, somente se essa integral aqui for estritamente negativa. Então, com aquelas hipóteses, a gente consegue concluir que esse problema tem uma solução. Eu quero partir para a técnica, tá? Para mostrar para vocês a técnica. Bom, qual que é a técnica associada a isso? Para achar as estimativas a priori, a gente separa o espaço em soma direta entre as autofunções associadas ao alto valor lambda igual a zero e o complemento ortogonal em L2, né? Dessas autofunções. Então, a gente faz as estimativas para cada pedacinho aqui, tá? Essa aqui essa é a proposição que diz, né, que essa parte constante da solução ela é limitada e a outra parte, né, que é o complemento ortogonal, que está no complemento ortogonal, a gente usa esse outro corolário aqui. Essa é a parte boa, tá? Que é a formulação do problema, né? Então, a formulação do problema via ponto fixo. Como é que a gente faz isso, né? Como é que é feito isso? Você considera essa função TF aí de H1 e H1, tá? Tal que se V igual a TFU é uma solução fraca do problema, então V tem que satisfazer essa condição dada aqui, tá? Onde esse TFU é essa aplicação aqui. Observe que aqui eu estou usando o inverso desse operador, tá? Essa TF é uma aplicação contínua e compacta e essa TF tem um ponto fixo se somente se esse ponto fixo é uma solução da minha equação 15 original. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vai tentar usar a teoria do grau, usando algumas proposições específicas para mostrar que o resumo da história, né? A gente pega esse problema, leva para um problema de ponto fixo. Nesse problema de ponto fixo, a gente pega esse funcional TF e mostra que ele tem, né, que ele satisfaz, o grau, né, desse funcional é diferente de zero, e por um processo de homotopia, tá, pela invariância homotópica do grau, a gente trabalha com outro problema que também tem grau diferente de zero e é homotópico a esse problema original, e aí a gente garante que o nosso funcional tem um ponto fixo. Eu não vou me prolongar mais, porque já até acabou, tá? Então, aqui eu tenho as referências bibliográficas. O principal que eu queria mostrar para vocês aqui é que esse primeiro artigo aqui de 2017, né, é o que trabalha essa última parte que eu mostrei para vocês, que é usando a teoria do grau, né? E esse trabalho aqui foi publicado ano passado, é o trabalho sobre a primeira parte que eu apresentei para vocês, com o expoente crítico aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência. Nem sei quanto tempo eu demorei, provavelmente eu fui mais rápido do que deveria. Quase 20 minutos certinho. Ah, é? Muito obrigada pela palestra, professor Alisson. Eu vou pedir a todos para abrirem os microfones para a gente aplaudir juntos. Bom, e agora, se alguém quiser fazer perguntas ou comentários.
Eu gostaria, o Fábio de Juiz de Fora, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo jóia. O Alisson, gostei muito do trabalho, dos dois, na verdade. Seria interessante só observar, assim, que você poderia até pensar nesse primeiro e também no segundo problema, envolvendo os operadores não locais, por exemplo, o fracionário, para esse problema. E já te falo que essa técnica para o fracionário, pelo menos para o primeiro problema, você utilizou as autofunções aproximadas, porque te ajuda na separação da estimativa do funcional. Você decompõe, em vez de estimar o funcional de U mais TV, você consegue separar utilizando essa técnica aí. Para o fracionário, não vai funcionar. Já estudei isso, e por conta de uma propriedade dessa técnica, que é a regra do produto, que é utilizado em um dos lemas que você prova utilizando essa técnica, uma regra de produto. Para o fracionário já não é válido. Mas como eu já trabalhei com o problema do de Paiva e Pressoto, aquele problema com a condição de Richelieu na fronteira, nós trabalhamos, eu tenho um trabalho com o Olímpio e com o professor da França, do Mitro, nessa direção, que utiliza uma outra técnica e resolve esse tipo de problema, exatamente o seu tipo de problema, que é o do Pressoto e do de Paiva, para o fracionário. Tá? E talvez poderia tentar para o seu problema também. Seria interessante, tem que olhar como que funciona ali a condição na fronteira, porque tem algum tipo de modificação para um fracionário, e seria algo para você pensar aí no futuro. E eu acho que vale a pena, porque você teria que descartar essa técnica e utilizar mais ou menos uma técnica que nós já utilizamos aí nesse artigo com o Dumitro e Olímpio. Mas parabéns, gostei muito, e vale a pena continuar nessa direção aí, e talvez pensando no fracionário, tá? Porque aparecem novidades, é um problema não local, né? Então, seria interessante pensar uma pesquisa futura aí nessa direção. Ok? Parabéns aí pelo trabalho. E se você quiser também, algum dia, conversar comigo, a gente conversa sobre um trabalho nessa direção fracionária aí, exatamente em cima do seu problema. Ok? Então, até mais, parabéns, gostei muito. Muito obrigado, professor, e obrigado pelas considerações aí. Será um prazer a gente trocar uma ideia aí para ver esses problemas, né? Eu estou com um outro trabalho também que a gente já está submetendo sobre o biharmônico, mas o fracionário, de fato, inclusive o professor Olímpio, que foi o meu primeiro orientador de iniciação científica, quando ele esteve aqui numa semana de matemática nossa, aqui em Ituiutaba, ele chegou a sugerir exatamente algo nessa linha que você está sugerindo, sobre os operadores fracionários. O Olímpio, ele tá sempre, né, tipo... ele vai distribuindo. Ele é esperto. Ele está sempre Mas distribuindo problemas. Mas é muito interessante, por conta disso, você já vai para um problema não local, né? E aparecem novidades que você tem que contornar. E a ferramenta, eu acho que nós já temos ela, tá? Inclusive para o seu. Ótimo. Vamos conversar então sobre isso. Fiquei curioso para a gente ver se sai alguma coisa. Ok, parabéns. Muito obrigado, professor. Qualquer coisa, você entra em contato comigo, Juiz de Fora, tá? É fácil de achar o meu. Fechado.
Valeu, um abraço aí. Até mais. Muito obrigada mais uma vez, Alisson. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário. Se não, eu vou pedir a todos que abram os microfones novamente para a gente agradecer juntos. Muito obrigada. Então, agora o nosso palestrante é o professor William França, da UFJF, que vai falar sobre Multiplicative Linear Functionals and Maximal Ideals. Tudo pronto? Então, são 20 minutos e quando estiver, né, ali estourando, eu vou comunicar, tá bom? Então, primeiramente, né, pessoal, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora, né, dizer que é um prazer estar participando aqui nesse primeiro encontro, tá certo? Gostaria de aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço para o professor Geraldo, né? Nós já nos conhecemos já há algum tempo, né? Ele foi membro de banca minha de mestrado, né? Lá atrás, quando eu estava terminando meu mestrado, né? Também gostaria de mandar um abraço ao professor Claudemir, né? Nós nunca fomos oficialmente apresentados, né? Mas o Valdir Menegato comenta bastante sobre você, né? Então, é bom, né? Às vezes você colocar um rosto no nome, né? Às vezes você conhece as pessoas por nome e não consegue colocar um rosto, né? Grande abraço. Então, né, antes de começar, né, a falar realmente sobre o que eu me propus para hoje, né, eu gostaria só de fazer alguns comentários no seguinte sentido, né? Que, como eu já disse, né, eu fiz meu mestrado em análise funcional, né, mas o doutorado, eu acabei fazendo doutorado em álgebra, né, e durante esse período, né, eu fui procurando estudar várias coisas, né, então hoje eu tento, né, procurar, estar sempre me movimentando em áreas diferentes, tá certo? Então, se alguém tiver algum problema interessante ou se ficar interessado por que eu vou falar hoje, então sinta-se bem-vindo, né, a me escrever, né, comentar qualquer coisa, né? Eu estou sempre aberta a ideias, né, e novos desafios, né? Então, como o Claudemir já colocou, né, eu estou trabalhando com o professor Valdir Menegato, né, mas até o início desse ano eu não tinha a menor noção do que eram essas funções positivas, né? E desde então eu tenho me tornado bastante interessado, né? Tenho procurado aprender o máximo do assunto, né? Mas como eu acredito que eu ainda tenho muito ainda a aprender, né? Então eu nem tive a ousadia de pensar em falar sobre isso hoje, tá certo? Então, o que eu escolhi para hoje foi pegar uma coisa, né, que eu me sinto um pouco mais confortável de falar, né, que é a questão de essas coisas dos funcionais lineares multiplicativos, né, também conhecidos na literatura ou como homomorfismos complexos, né, em alguns lugares você pode achar também o termo caracteres, né, e ideais maximais, né, porque isso, ao meu ver, né, não ao meu ver, né, mas o que realmente acontece, né, você meio que amarra, né, essa coisa um pouco de análise, né, com um pouco de álgebra, né, então são duas coisas que realmente eu tenho bastante interesse, tá certo? Os resultados que eu vou apresentar aqui foram obtidos em conjunto, tá certo, com a professora Luísa Maria de Moraes, tá? Hoje ela é professora colaboradora da pós-graduação da UFRJ, tá? Ela também foi minha orientadora de mestrado, tá? Então esse, de fato, é o nosso primeiro trabalho junto, tá certo? Então, o que eu preparei para hoje, né, sendo assim bem objetivo, tá, basicamente está dividido em 5 partes, né? Tem a introdução, né, falar rapidamente do caso comutativo, o caso não comutativo, né, falar de uma álgebra específica, né, que é essa álgebra aqui, essa álgebra UTM, né? E falar aplicações, tá? Certo? Um pouquinho de aplicações que a gente fez e sugerir algumas perguntinhas também que a gente pode pensar para o futuro. Tá? Então, pessoal, durante aqui a apresentação, né, como de costume, né, C vai denotar o conjunto dos números complexos, tá certo? A para a gente aqui vai ser uma álgebra de Banach unitária, tá? Lembrando que C é uma álgebra de Banach significa que você tem um espaço de Banach, tá? Que ao mesmo tempo é uma álgebra, tá? E que a norma com o produto, né, se comporta da seguinte maneira, né? A norma do produto é menor ou igual que o produto das normas, tá? E só para relembrar, né, a nomenclatura um pouquinho, né? O dual topológico, né, no caso aqui, no nosso caso da álgebra, né,
é o conjunto dos funcionais lineares que são contínuos, certo? Então, vamos à nomenclatura que a gente vai precisar aqui, tá certo? Então, nós dizemos, né, que uma função φ de A em C, tá? Onde C, como eu já defini anteriormente, é o conjunto dos complexos, tá? É um homomorfismo complexo, tá? Quando ele é um funcional linear, que também é multiplicativo, tá certo? Então, isso na literatura de álgebra é como você poderia chamar de homomorfismo de álgebras, né? Você tem uma aplicação que preserva as operações da álgebra, tá certo? Soma a multiplicação por escalar e o produto entre os elementos da álgebra, tá? Essa é a parte, digamos assim, analítica, né? Aí você também tem a parte algébrica, né? Que é a parte dos ideais, tá? Lembrando que um ideal, né, numa álgebra, né, é um subespaço vetorial, tá certo? Com a propriedade, né, que ele é fechado pela multiplicação dos dois lados, tá? Então, é exatamente o que aparece aqui, né? Se você multiplica pela direita, né, ele continua dentro, e se você multiplica pela esquerda, ele também continua dentro. Tá? Então, o ideal é uma estrutura realmente que se comporta muito bem, tá? E só para dar nome aos bois, né, a gente vai dizer que um ideal é próprio, né, se ele é diferente do todo, né? E o ideal, ele é dito maximal, tá? Se ele não está contido em nenhum outro ideal próprio. Tá certo? Então, essas duas coisas, digamos assim, básicas que a gente precisa do linguajar, tá? Então, eu procurei não ser muito técnico nas coisas, tá? E a gente vai denotar por M de A, tá? O conjunto dos homomorfismos complexos não nulos, tá certo? Isso é o que a gente chama do espectro da álgebra, tá? E também a gente vai denotar por ΔA, tá? O conjunto formado por todos os ideais maximais da álgebra, tá? Como a álgebra é unitária, tá certo? Então, esse nosso ΔA, né, ele é sempre não vazio, tá? E isso é uma consequência do lema de Zorn, tá certo? E o que se sabe da teoria geral, né, é que se você pega um homomorfismo complexo, tá? Como o A é uma álgebra de Banach, né? É uma álgebra de Banach, então esse homomorfismo complexo, ou seja, esse elemento do espectro, ele também é contínuo, tá? Então aqui eu só deixo uma observação, né, que se você substitui, né, álgebras de Banach por álgebras de Fréchet, né, até hoje ainda é um problema em aberto saber se de fato essas funções são contínuas, tá certo? Então tem alguns trabalhos nessa direção, tá? Tem alguns resultados positivos, né, em alguns cenários, tá? Mas, assim, os poucos que eu conheço, né, em geral, eles usam o fato de existirem, né, bases formadas por elementos idempotentes ortogonais, então eles dependem um pouco dessa estrutura, dessa teoria de idempotentes, tá? Então, um pouco que eu conheço, quando se tem um resultado positivo, é um pouco nessa direção. Tá? E como todo funcional linear multiplicativo, né, ele é contínuo, em particular, é um subconjunto do dual topológico, tá? Então, né, o que eu quero falar aqui hoje, né, é como a gente amarra esses dois conceitos, né? Como é que a gente amarra o espectro da álgebra, né, e com um conjunto dos ideais maximais, tá? Então, se você pega um elemento do espectro, tá, é padrão você verificar, tá, que o núcleo, tá, que é o formado pelo conjunto dos elementos que são anulados pela aplicação, é um ideal maximal, tá? Em outras palavras, né, se você associa M como sendo o núcleo da φ, ele mora dentro de delta de A, tá? Aí uma pergunta que você pode fazer, né, se você não tem muita familiaridade com a teoria, você consegue garantir a recíproca disso, né? Em outras palavras, né, se você pega um ideal maximal, você pode encontrar um φ, né, tal que o núcleo da φ é M, né? E aí você tem que separar em casos, né? Primeiro caso, a álgebra de Banach sendo comutativa, tá? Se a álgebra de Banach é comutativa, tá? A resposta é sim, tá? E para isso, tá? O que você faz é uma aplicação do famoso teorema de Gelfand-Meisel, tá? Então você pega um elemento, um ideal maximal, tá? Você pega o elemento em delta de A, tá? O teorema de Gelfand-Meisel diz o quê? Que qualquer corpo, né? Qualquer álgebra de Banach que é um corpo, né? É isometricamente isomorfo aos complexos, né? Então, da teoria de álgebra, você sabe o quê? Se você está no caso comutativo, né? Tomar quociente por um maximal dá um corpo, né? Mas nesse caso particular, né? Esse corpo também vai ser uma álgebra de Banach, logo tem que ser C, né? Então, se você define a aplicação, que é o que a gente chama, né, da projeção canônica, né? Que você pega o elemento e leva na sua classe, né? Via esse quociente, tá certo?
Essa aplicação é aditiva, tá? É linear, é multiplicativa, tá? E, além disso, você tem o fato que o núcleo dela dá exatamente M. Né? Então, resumindo, né, essa discussão até o presente momento, né, no caso comutativo, né, se você pega... Na verdade, no caso comutativo, o que você pode dizer é o seguinte, né, existe uma abjeção, tá, entre o espectro da álgebra e o conjunto dos ideais maximais via essa aplicação, que a cada φ associa o seu núcleo de φ. Tá certo? Então, no caso comutativo, né, você não só garante que você tem, de fato, para cada ideal maximal, né, você, de fato, associa o núcleo, né, de um certo homomorfismo complexo, né, como você tem a abjeção. Aí vem agora a questão, né, e o caso não comutativo, tá certo? No caso não comutativo, tá, a situação é um tanto quanto, né, como podemos dizer, né, catastrófica. Né, catastrófica pelo seguinte sentido, né? Não só você não necessariamente não tem abjeção, tá certo? Como muitas das vezes, de fato, o espectro é vazio, tá? O espectro da álgebra ele é vazio, tá? Então, né, aqui com a Luísa, né, nós conseguimos verificar, né, que se você pega B de xn, né, onde aqui a notação é clássica, né, de análise, né? Esse é o conjunto formado por todos os operadores lineares e contínuos, tá? Onde xn é o produto cartesiano de x por ele mesmo, n vezes, tá? E x é uma álgebra de Banach comutativa, tá? Então, nesse cenário, tá, o espectro é vazio, tá? E mais, né? Se você olhar para a álgebra das matrizes com entradas em x, tá certo? O espectro dessa álgebra também é vazio, tá? Então, só para chamar a atenção aqui, né? A gente sempre pode identificar, né, essa álgebra de matrizes aqui como sendo uma subálgebra de Banach, tá? Fechada, que está contida em B de xn. Tá? Você pode fazer essa identificação, então faz tudo sentido do ponto de vista analítico. Tá? Do ponto de vista algébrico, né, você sempre pode definir a álgebra de matriz e você faz as coisas, tá? Mas às vezes, do ponto de vista analítico, você tem que ser um pouco mais cuidadoso, né, se você consegue identificar isso de fato com algum espaço de Banach, com algo desse tipo. Tá? Então, aqui você consegue fazer isso, tá? Isso foram coisas que nós conseguimos provar, né? Então, aqui nem faz sentido perguntar a abjeção, tá certo? Porque o espectro já dá vazio, tá? E a questão é que a gente começou a se debruçar foi a seguinte, né? Será que a gente consegue, de fato, exibir um universo, né? Onde, de fato, essa aplicação aqui, de fato é abjetora, né? Então, isso motivou um pouco a gente, tá? Então, o que a gente fez foi o seguinte, né? Então, a gente passou, né, a caçar, né, álgebras de Banach, tá certo? Não comutativas, né? Onde a abjeção existisse, né? Então, para isso, né, no decorrer aqui do que eu vou falar, até porque nem tem mais muito o que dizer, né? O X continua sendo uma álgebra de Banach unitária e comutativa, tá certo? E como acontece no caso das matrizes, né? O TM, né, é o que a gente chama das matrizes triangulares superiores, tá certo? Então, só para chamar a atenção, né? Se você pega, por exemplo, M igual a 3, né? Então, para quem não está muito familiarizado, né? Isso aqui é exatamente isso aqui. A1, A2, A3, né? Aqui em cima qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E embaixo zero, né? Então, os elementos dessa forma, né? É o que a gente chama de UTM, né? E o TM, obviamente, você pode identificar dentro de MM. Isso, por sua vez, né? Está dentro de BXN. Tá? Então, a questão é a seguinte, né? O espectro deu vazio para BXM, o espectro deu vazio para o MM de X, né? Mas, em contrapartida, né, no caso de UTM, né, ele vai dar no vazio, né? E mais, né, nós fomos capazes ainda, né, na verdade, classificar todos os elementos, né, do espectro de UTM, né? Então, o que a gente fez primeiramente, né? A gente queria primeiro verificar que o espectro era não vazio, né? Então, para isso, a gente fez o quê? Né? A gente definiu, né, elementos, tá, que vão estar no espectro de UTM, da seguinte maneira, né? Dada uma matriz, né, o que você faz? Você projeta a pésima entrada, onde a pésima entrada está exatamente aqui na diagonal, né? Por exemplo, se você pega P igual a 1, seria esse cara aqui, né? Se você pega P igual a 1. Né? Então, essa é a sua matriz, né? Aí você faz o quê? O seu φ1 de A dá exatamente o A1, tá?
E você faz o que na sequência? Você compõe isso com a G, né? Onde a G é um elemento qualquer, tá? Do espectro de X, tá? Então, é por isso que na nossa construção aqui, tá certo? A gente está pegando, né, uma álgebra de Banach comutativa, tá? Porque, a princípio, você pode fazer a construção, né, para uma álgebra de Banach X não comutativa. Porém, se ela é não comutativa, você não tem a certeza de que você consegue encontrar esse elemento G aqui, tá certo? É por isso que a gente pede, tá, que ela seja comutativa, só para simplificar a escrita das coisas, tá? Mas os argumentos em si, né, você nem precisaria, a princípio, né, pedir que fosse comutativa, pelo menos que o espectro dessa álgebra X fosse não vazio. Então, se você define o φ de P, né, da maneira que foi dita anteriormente, né, como a projeção, e na sequência você compõe com a G, né, você faz a composição, tá certo? Então, dá para ver, né, que essa função φ de GP, né, é um homomorfismo complexo definido em um TM, tá? E, além disso, né, a gente consegue dizer mais, né, que o núcleo de φ de GP é formado por quem? Pelas matrizes triangulares superiores, onde o APP, né, está no núcleo da G. Né? Então, em outras palavras, né, quando você vai olhar para o núcleo, tá certo? Para o núcleo desse cara aqui, quando você está definindo essa função, né, o núcleo da φ de GP, né, isso é dado pelas matrizes, né? Aqui eu vou botar P igual a 1 para simplificar, né? Onde esse A1, né, esse A1 está no núcleo da G. Tá certo? Então, pelo que nós já discutimos hoje, né, isso aqui é um ideal maximal, né? Porque todo núcleo é um ideal maximal. Então, isso está no delta de UTM de X. Então, agora, né, fica a pergunta, né? Será que todos os elementos do espectro de UTM de X são na forma φ de GP, ou seja, são na forma projetar e compor com uma G, onde está no espectro de X, né? E isso foi um dos resultados também que a gente conseguiu provar, tá certo? Dado qualquer elemento no espectro de UTM, tá? Você consegue encontrar um P, né? Aqui eu acabei chamando de ômega, né? Mas só para deixar claro, o ômega é o conjunto que vai de 1 até M, tá certo? Então, você consegue encontrar um P que está entre 1 e M, tá? E um G que está no espectro de X, tal que é φ dessa forma, tá? Então, consequentemente, né, conjuntos dessa forma aqui, tá? Matrizes triangulares superiores, onde a pésima coordenada, tá? Tá no núcleo da G, tá? Isso é um ideal maximal de UTM. Então, o que a gente conseguiu nesse primeiro momento, né, não foi somente provar que o espectro era não vazio, né? Mas foi também caracterizar o espectro dessa álgebra, tá? Então, agora, se você volta, né, do que a gente estava discutindo lá no início, né? A gente estava discutindo exatamente a abjeção, né? Então, agora a gente está numa situação relativamente confortável para fazer essa pergunta, uma vez que esse espectro aqui, para o UTM, é não vazio, tá? E isso vai ser exatamente o que vai acontecer agora, tá? Né? Então, só organizando as coisas, né? Conjuntos dessa forma, né, são ideais maximais, porque eles são núcleos, né, de homomorfismos complexos. Né? Agora vem a pergunta. Todo elemento em delta de UTM, ou seja, todo ideal maximal de UTM é dessa forma? Tá? Então, são perguntas equivalentes. Tá? Então, o que a gente provou isso aqui no trabalho também, tá? Então, a gente provou utilizando alguns argumentos nossos, tá? Mas isso aqui também dá para ser obtido usando algumas coisas de álgebra de matrizes triangulares, tá? Só que, né, como a gente queria fazer um trabalho essencialmente autocontido, né? Então, a gente propôs realmente apresentar a demonstração desse fato, tá certo? E a gente provou exatamente isso, né? Que dado qualquer ideal maximal de UTM, ou seja, qualquer elemento, né, aqui, de delta de UTM, né? Então, a gente é capaz de encontrar um G no espectro de X, tá? De maneira que esse ideal maximal é da forma o quê? Matrizes triangulares superiores, onde a pésima entrada, né? Eu chamo pésima entrada porque aí eu estou pensando realmente só na diagonal, tá? Onde esse cara aqui, no caso P igual a 1, tá certo? Esse cara está no núcleo da G. Tá? Então, dá para provar isso, tá certo? Ou com que nós desenvolvemos no trabalho, ou usando outra literatura também, tá? E combinando esses dois resultados, né, a gente consegue provar exatamente isso aqui,
né, a associação, né, que para cada φ do espectro de UTM, você associa com o núcleo da φ, tá? Isso, de fato, te dá uma abjeção. Tá? Você, de fato, consegue uma abjeção. Então, né, o que nós havíamos começado lá atrás, né, com aquele problema, né, de você ter espectros vazios, no caso não comutativo, tá certo? Você consegue, né, para esse exemplo específico, né, mostrar não somente que o espectro é não vazio, não somente caracterizar esse espectro, né, mas você consegue, de fato, né, provar que a abjeção existe. Né? Então, né, uma coisa que acho que vale a pena chamar a atenção aqui, né, então, você pega, por exemplo, um φ, né, em UTM, né, você sabe que existe um cara ali, porque isso aqui é não vazio, tá certo? Então, né, você tem a UTM contido em MM, né? Aqui sempre olhando a identificação deles dentro de BXM, tá? Tudo como sendo subálgebras fechadas e unitárias, tá? Então, o que você pode concluir daqui é o seguinte, né? Se você olhar do ponto de vista, né? Às vezes é bom fazer uns balãozinhos, né? Porque algebrista, né? Não se preocupa muito com dimensão, às vezes, né? O que você pode dizer daqui é o seguinte, você pega um φ que está definido aqui, né? Então, você está aqui com o TM, né? O que diz o teorema de Rabanek, né? Todo funcional linear contínuo, você estende para o MM. Tá certo? Então, qual é a consequência dos nossos resultados, né? Se você pega um φ no espectro de UTM, a extensão dele, né, φ-til, não é multiplicativo. Então, você pode tentar estender isso multiplicativamente, mas você não consegue. Tá? O Rabanek garante a extensão, tá? Mas a extensão não é multiplicativa. Tá? Então, né, você acaba fazendo certas coisas, né, e como aplicação você tira isso. Tá? Que as extensões de UTM para MM, nenhuma delas serão multiplicativas se você pegar realmente, né, os elementos dentro do espectro de UTM. Tá? Outra coisa também que nós conseguimos analisar foi o seguinte, né, mas aí, né, olhando para outros trabalhos, tá certo? Tá acabando meu tempo? Sim, só para avisar que estourou. Tá bom, então eu vou só finalizar aqui, esse é realmente o último slide. Tá? Então, só para finalizar aqui, o que mais nós conseguimos fazer também foi o seguinte, né? Em análise, né, é muito comum, né, às vezes, você colocar certas propriedades nos espaços de operadores, né, e tentar tirar propriedades para o seu espaço em si, né? Então, o que a gente conseguiu fazer aqui, né, motivado, por exemplo, nesse caso, por um ponto de vista muito mais algébrico, né, do que analítico, né? Por exemplo, se você olha para o lema de Kaplansky, né, onde esse lema é extremamente conhecido, né, para pessoas que trabalham com questões de problemas, né, quais propriedades que te implicam no fato da sua álgebra de Banach ter dimensão finita, né? O lema de Kaplansky diz o seguinte, né, se você pegar qualquer álgebra de Banach semisimples, né, e se, né, todos os elementos, eu disse todos os elementos da sua álgebra semisimples de Banach tiverem espectro finito, então essa álgebra tem dimensão finita. Tá certo? Então, é um resultado muito forte, né? Kaplansky, quando provou esse lema, ele não tinha em mente provar exatamente isso, o que eu quero dizer, não era o foco central do trabalho dele, né? Mas Kaplansky, né, com toda a visão que ele tinha, né, ele já chamou a atenção bem na introdução, né, que esse é conhecido como lema 7, né, que tanto esse lema quanto o outro lema que tem lá, o lema 9 também, né, ele dizia que poderiam ser lemas de interesse próprios, né, que eles estavam ali como ferramentas, mas que eles, por si só, tinham seu valor. Né? E seguindo nessa linha, tá, em 74, né, Sancler e Tullo provaram o seguinte, né, se você pega uma álgebra de Banach noetheriana, ela tem que ser de dimensão finita. Tá certo? E a mesma coisa acontece para artiniana. Tá? Lembrando que álgebras noetherianas, né, a questão das cadeias, né? Cadeia crescente ou cadeia decrescente, no caso artiniano. Tá? E usando esses trabalhos, assim, dentre outros, né, como motivação, mas esses foram os que eu escolhi aqui para ilustrar, tá? Nós conseguimos provar o seguinte, tá?
que se todo ideal maximal de UTM é enumeravelmente gerado, tá? Então todo ideal de X é enumeravelmente gerado. E, consequentemente, X tem dimensão finita. Tá? Se X tem dimensão finita, em particular, o TM de X tem dimensão finita. Tá? Então, essa é uma das consequências que nós conseguimos, tá certo? Nesse caminho, né, você pode ainda perguntar quais outras condições você pode colocar, por exemplo, nesse caso de UTM, que implicaria em ter dimensão finita. Né? Você também pode se perguntar, né, se é possível construir, né, álgebras que tenham essa propriedade da bijeção, tá certo? E que sejam, por exemplo, semisimples, né? Porque o conceito de semissimplicidade, né, ele aparece bastante, né? Mas eu falo semisimples não comutativo, tá? Será que isso é possível, tá certo? Construir casos de álgebras que tenham a propriedade da bijeção, né? Que sejam semisimples, né? E não comutativas, né? Então, né? É possível? Se sim, o que você precisa impor, tá certo? Então é isso, pessoal. Então isso é mais ou menos o que eu tinha para falar, né? E outras coisas também que a gente poderia se perguntar é possível construir outros exemplos onde vale a bijeção por caso não comutativo, diferente desse tipo matricial? Né? Então, e por aí vai, né? Isso é um trabalho bem incipiente, né? Tá bem no início, tá? E o interesse nessa linha surgiu, né? Porque eu, como disse no início, né? Eu também trabalho com álgebra, né? E na álgebra eu tenho interesse absurdo em construir álgebras simples, né? E a construção de álgebra simples não é algo, em geral, algo simples de se fazer. Né? Então, eu estou tentando navegar por outros lugares, né, para ver se eu consigo construir coisas desse tipo. É claro que aqui eu omiti tudo isso, né? Eu também não vou entrar nos detalhes, né, o porquê dessa motivação, mas tem um objetivo bem maior no futuro, né? Mas, por enquanto, isso é tudo que eu posso dizer para vocês. Tá? E espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Essas aqui são as referências básicas, tá? Que fala do Kaplansky, né? Acabei não escrevendo, mas também tem o trabalho do Deus e do Zelasco também, tá? Nessa direção da finitude, tá? E o clássico livro do Rudin, tá? Que fala um pouco de álgebra de Banach, né? E outros assuntos, certo? Então, me despeço aqui e agradeço a todos pela atenção, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor William. Eu vou pedir a todos que abram os microfones para a gente agradecer juntos. Se alguém tiver perguntas, comentários, Vinícius. Oi, William, tudo bem? Tudo bom, Vinícius? Parabéns pela palestra. William, só uma curiosidade. Bom, você falou do problema aberto lá, que é o problema de Michael, né? Exato. Mas o caso de vocês, que vocês provaram lá da bijeção, você sabe se tem um resultado análogo, se chegaram a explorar para a álgebra de Fréchet? Não, ainda não. Tá. E só uma curiosidade a mais, desse resultado do Netteriano que você apresentou, que tem dimensão finita, para a álgebra de Banach, você sabe se isso se estende também para a álgebra de Fréchet ou não, se isso é verdade em álgebra de Fréchet? Olha, realmente eu não saberia responder a você. Isso é engraçado porque esse é o tipo de resultado que até um ano atrás eu desconhecia. Né? Porque uma vez, acho que eu estava até dando aula, um aluno tinha me perguntado se era possível, né, pegar uma álgebra dos operadores de dimensão infinita, né, e de fato você ter uma cadeia que parava. Né? Aí ele me perguntou, eu virei para ele e falei, eu confesso com você que aqui eu sei até hoje, eu não sei te responder de verdade. Né? Aí um dia, né, estudando várias outras coisas, aí eu esbarrei nesse lema de Kaplansky, né, que do lema de Kaplansky me levou a outras coisas e eu vi exatamente isso. E eu realmente nunca tinha parado ainda para pensar nessa situação para a álgebra de Fréchet, não. Até porque onde eu tinha visto, né, às vezes o pessoal ainda se amarra um pouco se o caso é comutativo, se é não comutativo, entendeu? Então ainda realmente eu não cheguei para essa direção, não. Mas para mim é uma direção muito natural de você se mover. Tá bom, obrigado. Não, de nada. Acho que agora é o professor Geraldo. Professor Geraldo? Oi. Muito bom, William. Parabéns. Rapidinho. Obrigado. Tudo bem. O problema de Michael tá no radar ou não? Ou não pode contar? Professor, eu sou um homem muito sonhador, professor. Então... não vai nada, não. Eu sou um homem muito sonhador. Às vezes eu tenho que botar um pouco o pé no chão, mas eu sou um homem muito sonhador. Ótimo, muito bom. Já respondeu. Outra coisa, rapidinho. Muito bom que o Valdir esteja aí, você esteja trabalhando com ele.
Mas, ó, vai fugir de novo, não, hein? Você já fugiu uma vez para álgebra. Então, professor, eu costumo dizer o seguinte, eu não fujo, mas eu sou um homem que gosta de fazer amigos, entendeu? E deixar sempre boa impressão por onde eu passo. Isso é ótimo. Certo? Então, é nesse que eu me baseei, entendeu? Se eu não preciso se preocupar, entendeu? A minha namorada brinca aqui comigo. Você tem braço ainda para continuar nessas coisas? Eu falei, eu tô tentando, né? Pode falar pro Valdir, que eu vou brigar com ele se você fugir para a teoria de aproximação de vez. Não, mas eu confesso realmente que a teoria tem me fascinado um pouco, né? Especialmente do ponto de vista de aplicações, né? Eu acho essa coisa muito interessante, realmente, mas eu tô aí, como eu disse, né? Eu sou uma pessoa mente aberta, disposta a discutir tudo. Se você consegue me propor um problema em 15 minutos, eu acho que eu penso nele. Mais do que isso, eu confesso que é muita informação. Só isso, obrigado. Tá bom. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, vamos agradecer novamente pela palestra. Vamos abrir o microfone. Muito obrigada, professor William, e a todos os outros palestrantes também da sessão pelas ótimas palestras. Né? A gente vai chegando ao final da sessão. Eu não sei se tem mais alguns avisos ou comentários.